Muito boa noite Importante. a cada um de vocês. É sempre um grande prazer ver todos vocês por aqui nessa noite mais do que especial, onde a gente está recebendo aqui a Arlene Simões, que é nossa parceira aí de propósito, que está sempre junto com a gente, apoiando o nosso propósito, apoiando o nosso trabalho. A Arlene que também tem uma consultoria de RH, na verdade, mais focada na parte do RH, que atende aí uma série de multinacionais, entre elas a Vale, que está sempre junto ali, fazendo grandes trabalhos com a Vale. Então, muito bacana, é sempre um grande prazer ver você por aqui, Arlene. Então, nosso boa Obrigada. noite, nossa gratidão. Por gentileza, suas considerações iniciais. Vai lá. Bom dia. Boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês dois novamente. Para mim, sempre é um grande aprendizado as nossas trocas de informações, as nossas trocas de experiência. É isso que vale a pena viver, né? O bom da vida é a gente poder trocar experiências, trocar conhecimento, aprender junto. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Espero que seja tão agradável como foram as outras duas. Obrigado, André, pelo convite. Obrigado, Yoshida, pelo convite. Gratidão, com certeza será. É sempre um grande prazer. Yoshida, vai lá. Bom, primeiramente, gratidão a todos pela presença, gratidão a Arlene por sempre estar apoiando o nosso propósito de desenvolvimento de pessoas, né, e através do desenvolvimento de pessoas, o desenvolvimento das empresas, o desenvolvimento do país. Eu sou Yoshida, já com 31 anos aplicando, né, e vivendo a melhoria contínua, né? Então, com treinamentos no Japão, expatriamentos gerando resultado de 400%, e nessa trajetória, eu posso dizer que gerei bastante resultado, mas se eu tivesse mais autoconhecimento logo no começo da carreira, com certeza teria progredido muito mais, né? Então, o entendimento disso nos traz hoje, né, junto com a Arlene, para trabalhar esses aspectos, né, e potencializar, né, ou transformar o nosso potencial em resultados mais rápido, né, para não deixar a parte emocional nos travarem no caminho, né? Bom, por enquanto, gratidão e vamos firmes, pessoal. Por favor, Borgomoni. Gratidão, Yoshida, gratidão, Arlene, sempre um grande prazer. E, para quem não me conhece, sou André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. Eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, hipnose, uma série deles. Fiz um monte de treinamento, aí, um monte de curso, que me trouxe aí o grande prazer e a felicidade de reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos que a gente não se via, e juntos a gente está construindo o Lean Emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing, a organização e a inteligência emocional, que é muito legal, assim, o pessoal questiona, por que misturar a parte técnica com a parte emocional, que história é essa aí? É porque nessa trajetória nossa, aí nesses 45 anos aí, juntos vividos, Yoshida e eu, a gente percebeu que toda a diferença faz quando as pessoas estão envolvidas nos processos, né? Quando a gente fala de implementação de ferramentas do Lean, a gente pensa, logo vê, as empresas, infelizmente, acabam pegando a ferramenta lá, fria, né, sem muito preparo, joga para as pessoas e me traz o resultado, né? Simples assim. E isso que acaba gerando um monte de conflito, acaba gerando um monte de problemas e acaba, infelizmente, não tendo muito sucesso nessas implementações, justamente porque as pessoas têm os seus anseios, têm as suas necessidades, almejam galgar novos postos dentro da empresa, tem ciúme, tem inveja, tem tudo isso nesse meio, nesse caldeirão aí fervendo, e na hora que a gente não presta a devida atenção aos sentimentos, às emoções das pessoas, isso tudo joga contra. Isso tudo joga para que o time não fique unido e focado na implementação. A partir do momento que a gente dá atenção para isso tudo, o que jogava contra começa a jogar a favor. E aquelas forças que levavam à não implementação começam a se juntar essas forças, né? Juntar esse time todo e fazer com que o time fique muito mais unido e focado na implementação.
e aí sim a gente tem grande sucesso em todas as implementações de todas as ferramentas, não só a do Lean, mas tudo que a gente quiser implementar, na hora que a gente focar nas pessoas, e isso faz com que esse grupo se una e realmente consiga o sucesso do grupo e não só os individuais, tá certo? Então eu vou dividir aqui a tela junto com vocês, como sempre a gente faz a nossa apresentação bem rapidinha, só para a gente aquecer a nossa live de hoje. Então, sucesso baseado no autoconhecimento, com a presença mais do que ilustre aqui da Arlene Simões, que é sócia-diretora lá da Plena Treinamento e está junto com a gente sempre no nosso propósito. E aqui nós hoje somos a Winners Alliance, que é a junção da Kaikaku Pro, empresa de consultoria e treinamento que Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, que faz transformações assim, primeiro como essa que eu fiz em mim, depois ajudei uma série de pessoas aí a se livrar das crenças limitantes, dos problemas aí, das correntes, inclusive o Yoshida, que era um cara meio tímido, não falava muito, não sabia fazer um vídeo na internet, né, Yoshida? Que achava que ia ser complicado. Como que é essa Exatamente. Vergonha, medo de passar vergonha, medo de não ter o conhecimento suficiente, tá um pouco perdido em relação ao propósito, né? Um monte de problemas emocionais, crenças limitantes que me pesavam toneladas, né? O Borgomoni se livrou do peso, né? Mas eu me livrei de toneladas de correntes de crenças limitantes. Gratidão, Borgo. É isso aí, estamos juntos. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né? Grupo Fiat, Bosch, Votorantim Cimentos, mas o importante aqui é mostrar que qualquer área, né, a gente pode estar atuando com as ferramentas do Lean. Tem lá parte automotiva, claro, onde nasceu, mas também tem o agro, né? A Ato Sementes, a Adriana Sementes, uma das maiores, quer dizer, a maior produtora de sementes de soja da América Latina. Tem serviço também, Grupo Itaú, tem mineração a largo. Então, qualquer processo é possível implementar as ferramentas do Lean, né? E aí, na nossa apresentação de hoje, propriamente no tema de hoje, quando a gente pensa, eu vou pegar para vocês, perguntando diretamente para vocês, né? Pensar na sua vida profissional, vem só aquelas lembranças de várias dificuldades? É isso que acontece quando você lembra da sua vida profissional? Então, gente, passou da hora de transformar isso tudo, de fazer com que isso tudo vire muito diferente do que vocês estão pensando. E como que a gente faz isso, né? De que maneira que a gente pode transformar essa ideia, principalmente com autoconhecimento, porque a gente precisa quebrar essas correntes que te prendem ao pensamento de que recompensa só existe com sacrifício. Aquela história do no pain, no gain, isso não é exatamente assim, não é assim que funciona. Isso só dói, só é pesado de verdade, porque a gente não se conhece direito. E por isso que a gente fala que precisa se autoconhecer, saber aquilo que nos dá prazer, saber aquilo que é realmente importante para a gente, aquilo que faz a diferença. E a gente tem que estar mais ligado naquelas atividades que, como a gente costuma falar, faria até de graça, mas está recebendo um salário por causa disso. Então, isso que faz a diferença. E com o autoconhecimento, a gente consegue saber o nosso propósito, né? E assim você poderá direcionar todas as suas atividades para o seu propósito de vida, né? Então, aí o seu empenho não vai mais causar dor, porque não é que vai ficar tudo facinho, não é que tudo vai ficar tranquilinho, que não vai ter, não vou ficar ali deitado no sofá e as coisas vão acontecer. Não é nada disso, não é isso que a gente está falando. Mas o seu empenho, as suas atividades não vão te causar mais dor, porque existe algo muito mais importante à frente. E esse algo muito mais importante à frente, é claro que é o propósito. E na hora que a gente trabalha conectado com o propósito, aí sim o empenho não tem nada a ver com dor. E aí, depois disso, né, desenvolver o lado pessoal, né, o desenvolvimento pessoal, também é extremamente importante, porque aí você já vai estar sabendo quais são os pontos de melhoria que você tem devido ao autoconhecimento. E aí fica muito mais fácil. Invista em você, sim. Saiba onde você tem que melhorar, invista lá de verdade em você, em cada ponto de melhoria,
e aí não vai ter mais desculpa, né? Ficar, não tenho tempo, não tenho isso, não tem dinheiro, não é só desculpa, né? Não ter dinheiro e não ter tempo é questão de prioridade, né? É simples questão de prioridade. Então, chega de desculpas, porque aí sim, com autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, o sucesso será apenas uma consequência de ter o seu propósito ligado na sua profissão. E isso que é o grande ponto, aí que vai sim fazer toda a diferença. E eu já pergunto para vocês aqui, se isso que a gente apresentou faz sentido para vocês, se isso tem conexão com vocês, quais são as expectativas de vocês para essa live? Coloca tudo aqui no chat para mim, que eu vou estar trazendo para a Arlene e para o Yoshida para a gente discutir todas essas questionamentos que vocês tiverem, todas as perguntas também. Pode vir, traz junto para a gente, coloca aqui no chat que a gente vai estar junto. E aí, lembrando que a gente está nessa série de lives, né? Que já começou desde a quarta-feira e a gente vai até a sexta da semana que vem, até o dia 15, né? Até o dia 15 a gente vai com essa série de lives, só o domingo que a gente dá uma paradinha. Amanhã, lembrando, é às 9 da manhã. Sábado é sempre 9 da manhã, tanto amanhã quanto o próximo sábado. Próximo sábado, dia 16, a gente vai ter o nosso workshop em gestão linha emocional, totalmente gratuito. Você tem direito a um certificado de participação, mas para estar junto com a gente, precisa fazer a inscrição. Então tem um link aí para vocês, clica lá, é rapidinho, nome, e-mail, telefone, está inscrito. E aí eu vou estar junto ali com o Yoshida, naquela bancada ali atrás do Yoshida, junto com ele, junto com vocês, fazendo 4 dinâmicas. Vão ser 2 essencialmente emocionais, que a gente vai estar trabalhando internamente, autoconhecimento. Vou fazer também uma constelação familiar com um representante aí, alguém que estiver na plateia, a gente vai escolher na hora lá, alguém que queira se trabalhar um pouco mais, de maneira um pouco mais intensa. A gente vai fazer essa constelação, também vamos ter um momento de inteligência emocional. Vão ser essas 2 dinâmicas e depois a gente vai fazer mais 2 técnicas misturando a parte emocional, que o primeiro vai mostrar ali o conflito de departamentos, mostrando quanto que pesa esse conflito de departamentos, as pessoas pensando de maneira departamental dentro da empresa, o quanto isso influencia no desempenho do todo. E depois, à tarde, a gente vai pegar um pouco desse exemplo e mostrar o custo direto, saber o custo de retrabalho, o quanto que vale, se vale ou não vale fazer retrabalho. E aí vocês vão ter esse gostinho completo, né? Esse gostinho, essa amostra completa do nosso treinamento completo de gestão em linha emocional. Tá certo? Então não perde mais tempo não, clica lá, faz a inscrição e a gente vai estar junto. Maravilha? Então, Yoshida, a partir de agora, tá contigo. Vai lá. Gratidão pela introdução e todos que participarem conosco durante a grande jornada que nós temos pela frente, né? Esses eventos que nós promovemos são divisores de água, né, na sua vida pessoal e profissional, né? Contem sempre conosco, né, e com todos que cooperam com o nosso trabalho, como a Arlene hoje, né? Gratidão, Arlene. Gratidão a todos pela presença. Bom, eu acho que eu vou abrir dizendo um pouco do que eu vivi, né? Com situações complicadas, né? Imigrantes, meus avós, depois teve uma época boa, depois crise terrível, né? Falência. Então, de repente, a minha infância foi dura. Dura no sentido... minha mãe tinha que fazer a xepa na feira para poder alimentar a gente. Então, a luta era estar vivo e sair da situação difícil. Então, eu fui educado para a vida é dura, é assim mesmo, tem que batalhar, né? E, entre aspas, tem que sofrer, né? E eu cheguei ao nível masoquismo, né? Mas... nesse processo, tem vários sinais dizendo para a gente, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, e a gente não presta atenção, né? Vai nessa balada do preciso sobreviver, preciso crescer, preciso ser o melhor aluno, preciso ser... Tudo tem que ser o primeiro a se formar, não posso perder um ano na faculdade. E daí, de repente, você entra na empresa pensando, agora sim, agora eu sou super-herói, vou progredir, não sei o quê. E com 3 anos de empresa, fui para o Japão para o treinamento. E por incrível que pareça, mais um sinal, e o sinal foi o seguinte, eu entreguei meu relatório de 1 mês, né, primeiro mês de estágio, de 3 anos de estágio, né, e coloquei parâmetros técnicos, como funciona o processo, etc. Meu chefe virou para mim e falou assim, Yoshida, você guarda isso aí onde você quiser para sua referência.
Não queremos isso de você. Nós queremos de você que você olhe, critique o que você está vendo, né? E por que isso, né? Porque lá no Brasil, provavelmente você não vai ter nenhum processo igual ao nosso, a situação sua vai ser totalmente diferente. Você tem que entender como as coisas funcionam e aprender a criticar o que você está vendo. E aí ele completou, se você deixar, você vai passar os 3 anos aqui na Toyota só transpirando, porque o meu estágio era um estágio que tinha aqui no Gemba. Ia passar 3 anos no Gemba, né, no chão de fábrica, fazendo o processo, não vendo o processo, alguém me explicando, só, tá, entendi, que legal, né? E era um processo de pôr a mão na massa de verdade. Só que ele falou, alerta, não transpire somente. Você formava calo na mão, tudo que tinha que fazer para o processo sair bem e tudo que você sentia no corpo a partir disso fez parte dessa minha experiência. Mas ele falou uma palavra-chave que eu, durante a jornada de trabalho, né, nos próximos 30 anos até hoje, várias vezes eu perdi a capacidade de estar consciente, a capacidade de criticar. Ele falou assim, você precisa estar toda a vida consciente. Né? E consciente é exatamente o tema de hoje, autoconhecimento. Porque quando você perde a consciência, você não sabe onde está, não sabe o que você quer, perde propósito, não vê sentido nas coisas, e principalmente perde a capacidade de interagir. Então isso aí atrapalhou, né, em vários momentos a vida profissional, ao ponto de chegar no ó dia, ó dor, o que eu estou fazendo aqui, em algumas fases, onde depois eu entendi por quê. Eu gosto de desafios, eu gosto de ver coisas diferentes, eu gosto de aprender, né? E hoje eu gosto de ensinar, né? Junto com o Borgomoni. E esse processo foi um processo que, com todos os sinais, a gente acaba perdendo e não vê, né, Arlene? Então vamos conversar com o pessoal, como é que a gente faz para fazer esse processo do autoconhecimento e não permitir, né, esses prejuízos na nossa carreira, que às vezes quando você pega e faz o balanço, pô, perdi 1 década, perdi 2 décadas, né? É pesado, é bastante duro quando você chega a essas conclusões, né? Por favor, Dalene. Yoshida, você estava falando que você demorou tantos anos para ter consciência, né? Eu costumo dizer que o autoconhecimento é a vida inteira. Exatamente. Né? Ela só acaba quando você deixa de estar aqui, né? E a gente acredita que você estar consciente das coisas é você saber exatamente quem você é, e aí, nesses momentos em que você busca essa autoconsciência, você se isola. E aí é que mora o perigo. Porque o que é consciência? É você ter ciência de quem é você, compartilhando isso com alguém. E a tendência nossa em buscar o autoconhecimento é você se isolar. Isso. É você se fechar, e aí é que mora o perigo. É fundamental que a gente se abra, né? Claro que não é fácil, mas lembre-se... Às vezes dói, né, Arlene? Crescer dói. Eu tenho um neto que é adolescente e ele começa... Isso aconteceu com meu filho também. Dor nas juntas. Por quê? Porque a gente está crescendo. Então, Dor no crescer osso, dói. dor no músculo. Dor no músculo. Crescer dói. Mas é uma dor suportável, gente. Óbvio que é suportável. E ela passa. A questão é que, muitas vezes, por a gente se isolar, a gente acredita que não vai ter jeito. Sempre tem jeito. Sempre. Então, lembre-se sempre disso. Você estar consciente é você estar ciente, compartilhando com alguém. Porque nós não nascemos
para viver isolados, né? E não quer dizer que você tem que casar, não, viu, gente? De jeito nenhum. Mas eu estou dizendo o seguinte, é você ter pessoas próximas a você para você compartilhar o que está acontecendo. Você falando, Yoshida, eu anotei aqui que você disse que você, né, o André comentou, você era muito tímido, muita Exatamente. vergonha, né? Olha, o que a gente faz quando a gente é tímido e que tem muita vergonha? A gente se isola, a gente vai para trás, se afasta. A gente se afasta. Fica no cantinho da sala, né? Precisou do André virar para você, vem cá, Yoshida, não é, André? Então, nessa busca, nesse dar as mãos para você, que o André te ofereceu, você foi humilde o suficiente para falar, peraí. Só que quando a gente encontra uma mão que nos ajuda, a gente quer ir rápido, aí a gente tromba. E a gente tromba com o parceiro, né? Se a gente observar, né, pessoal, quando você busca alguém para conversar, alguém para você trocar experiência, se essa pessoa fala algo que você não gosta, você fica com raiva. Já vira as costas, né? Aí você se fecha de novo. A gente tem que ter a humildade de escutar. Você não precisa de enfrentar. O enfrentamento é você com você, não é você com o outro. Então, o ouvir o que o outro está dizendo para você faz com que você reflita. Que é isso? Né? Por que ele me vê assim? O que eu faço para ele me enxergar desse jeito? E essa é a única forma. A gente não está sozinho. Tudo começa com a gente. Mas a gente é aquilo que a gente deseja, né? Aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pensa, o coração que mostra para você as suas emoções, o que você está querendo, e a intuição que mostra para você, por aqui não, por aqui não dá. Mas isso você precisa do outro para compartilhar. Se você começa a falar racionalmente só para você, a comentar os seus sentimentos só com você, eu costumo dizer que a gente vira vaca, começa a ruminar. O que é a vaca? A vaca rumina, né? A vaca, quando ela está no pasto, ela vai se alimentar, ela coloca aquele bolo alimentar na boca e fica... Não engole, nem coloca para fora. Então, a gente não é vaca, né? Nós precisamos de digerir esse alimento ou então jogar para fora, né? Então, é fundamental, sabe, que a gente perceba que só o diálogo, só a comunicação, só você sendo transparente com o outro, é que você consegue essa busca do autoconhecimento, estar ciente de quem é você. Porque, e aí outra coisa também que eu chamo muita atenção, quando eu falo ser transparente, é falar a verdade. Eu me lembro uma vez, eu sou católica, fui numa missa aqui em Belo Horizonte com um padre maravilhoso, e o padre disse, na homilia, ele disse o seguinte, olha, a gente sempre tem que falar a verdade. Na hora que ele falou isso, eu falei, Cláudio, eu falo o nome dele porque é uma pessoa maravilhosa. Falei, Frei Cláudio, pelo amor de Deus, você não dá para falar a verdade o tempo todo, não? Você está louco, né? E aí, ele falou algo que me chamou muita atenção e que eu sempre compartilho isso com as pessoas. Ele falou o seguinte, olha, fale a verdade, mas observe o outro.
Se você observar, porque toda... Olha só, gente, que grande verdade, grande aprendizado. Toda verdade, ela gera transparência. Ela gera equilíbrio. A verdade gera equilíbrio. Então, ele falou o seguinte, olha, fale a verdade, mas observe o outro. Se a reação do outro for algo equilibrado, ou não for equilibrado, você volta para você e fala assim, peraí, será que isso é verdade mesmo? Ou é só a minha verdade? Então, fala de novo. Gerou desequilíbrio? Volta para você. Peraí, deixa eu falar de forma diferente essa verdade. Só que a gente acha que falar a verdade é você, muitas vezes, ser grosseiro, ou você ser impositivo, ou você... Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava em Vitória dando um treinamento no Porto. E aí, dei a semana de segunda a sexta, dando treinamento direto. Quando chegou sexta-feira, eu fui para o aeroporto e eu estava cansada, mas eu estava assim, muito cansada. E aí, na hora que eu cheguei, eu encontrei com o meu irmão. Aí, na hora que ele olhou para mim, olha só, ele virou para mim e falou assim, nossa, Arlene, você está igual uma bucha de canhão. Na hora que ele falou que eu estava igual uma bucha de canhão, eu falei, pelo amor de Deus, né? Nossa, mas olha só, você está horrorosa, você está... me detonou. Eu fiquei tão assim que eu sentei. Na hora que eu sentei, a minha calça rasgou. Na hora que a minha calça rasgou, eu falei, agora, se eu falar com meu irmão que a minha calça rasgou, aí que ele vai falar que eu sou bucha de canhão, muito mais outras coisas. E aí, eu fiquei... Não, ele me detonou. Aí, na hora que ele acabou de detonar, eu falei, puxa vida, né? Peraí, eu preciso de uma blusa aqui, porque a minha calça... Aí ele tirou o casaco dele, me deu, eu pus na cintura. E depois dessa experiência, eu fiquei refletindo. Ele falou a verdade, eu estava realmente feia, toda descabelada, toda cheia de minério, estava assim, cansadíssima. Depois que ele falou isso comigo, na hora eu fiquei com muita raiva dele, fiquei com muita vergonha. Mas depois eu fiquei pensando, é óbvio que esse meu irmão poderia ter falado a mesma coisa de uma forma diferente, concordam? E ele foi de frente. Aí requereu de mim uma autoanálise para entender, eu não sou bucha de canhão, de jeito nenhum. Eu estava cansada, a minha aparência estava... Eu poderia, sim, né? Quando eu saí do encontro, eu poderia me arrumar melhor, pintar meu cabelo, sei lá, eu poderia, né, estar mais apresentável. Realmente eu não estava na melhor forma. Mas depois isso passou. Mas foi um grande aprendizado para mim que, quando o Frei Cláudio falou isso na homilia, me veio. Ele falou algo de uma forma verdadeira, transparente, só que gerou em mim um desequilíbrio. Então, ele poderia ter falado de uma forma diferente. E nós, pessoas, seres humanos, nós somos muito criativos, pessoal. A gente é condicionado a apenas um tipo de pensamento. Duvide desse tipo de pensamento. Acredito que você possa mais. Comece a duvidar. Que você, sabe, será que eu não sou capaz? Comece a duvidar de você, não é questão de você não ser capaz de fazer diferente. A gente é assim, né? Isso aí. E o autoconhecimento... É isso Oi, aí, André? maravilha. Deixa eu já emendar aqui, porque o Pedro fez uma pergunta que é de comunicação, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, com o que você está falando, né, Dani? Olha lá, ó, o Pedro colocou aqui, ó, como combater os ruídos que existem dentro das empresas, fuxicos, comunicação negativa de forma inteligente, como se comportar psicologicamente para isso, como dominar a comunicação não verbal, ou seja, não deixar transparecer resistência e sim ser polido.
Como que dá para fazer isso, Arlene? Vai lá. Olha, quem que perguntou? O Pedro Florentino, O Pedro, o Pedro, o aluno nosso. Pedro Florentino. O Florentino. Pedro Florentino. É uma pergunta difícil, não é fácil, Não é, não. mas você é capaz. E é aquilo que a gente acabou de falar, né? É claro que a gente fala, não deixa transparecer. Gente, é impossível, né? É impossível você... A gente quer um controle que não existe. A gente tem um controle que é aquele controle racional, né? Mas o emocional é muito difícil, porque a gente acaba expressando. Eu estou observando os dois à medida que eu estou falando, do André e o Yoshida, que estão com o vídeo ligado, a câmera ligada. Eu estou observando que vocês, à medida que eu vou falando, vocês dão um sorriso aqui, outro aí concordam, ou chegam para trás. Isso é comunicação, né? Agora, a gente é assim, mas lembre-se, falou algo que você não gostou, volte para dentro de você e comece a se perguntar o que será, o que eu fiz, o que eu posso ter demonstrado que levou essa pessoa a me falar dessa forma. É óbvio que a forma como o outro fala para você não é uma verdade absoluta. Não é, não é. A única pessoa que sabe essa verdade é a gente mesmo. Então, nesse momento, o silêncio, ele é fundamental. Não é que você está concordando com o outro, não. Não é porque você está abaixando a cabeça, absolutamente. É porque você está refletindo. Porque se você confrontar, aí vira guerra. Aí vira combate. E aí não tem, nessa guerra, nesse combate, vencedor ou perdedor. Todos são perdedores. Então, a melhor alternativa é você... Silêncio. Um minutinho. É Reflita. aquela questão. Se uma pessoa te dá um beliscão porque ela quer te incomodar e você fala, ai, essa pessoa vai continuar te dando beliscão, porque o objetivo dela é que você fale ai. Se ela te der e você fica quieto, você pode estar sentindo dor. Mas a dor pior é várias vezes te dando. Se te dão uma vez e você fica em silêncio, você está sentindo, mas você fica em silêncio, refletindo, o outro vai deixar de te dar beliscão. Por quê? Porque o objetivo dele era você falar, ai, você não falou, acabou. É isso aí. Assunto encerrado. Não é fácil, gente. Não é. Olha, provocações tem todo dia, toda hora, né? E o pessoal está testando o nosso limite, né? O tempo todo. E aí é aquela questão. Você tem que estar seguro, né, de você. Seguro das suas atitudes, das suas ações. É óbvio que a gente sempre demonstra algo para o outro, mas nem sempre o que você demonstra é o que o outro entende. Então, por isso que tem que ter essa conversa. Se existe um embate, peça para essa pessoa te citar um exemplo, te citar uma situação em que isso aconteceu, porque em cima dessa situação você irá refletir e o outro também. Não vai ser uma guerra, vai ser uma troca. Isso aí. É Claro, um alinhamento de expectativas, algo assim, Arlene? Eu tinha uma expectativa, e achei tal coisa, e alinhamento de entendimentos, acho que é a melhor palavra isso, né? Toda expectativa que você tem com relação ao outro gera frustração. Por quê? O outro não é você. É isso aí. Então, toda vez que a gente tiver uma expectativa,
Volte para você e reflita. Espera aí. Para eu conseguir o que eu quero, o que eu espero, o que eu posso fazer? Faça. Agora, se depender do outro, para. Porque o outro não é você. Volto a repetir. Toda expectativa que a gente tem com relação ao outro gera frustração. Pode ser até melhor do que você imaginava, mas Não é o que nunca será a que você gostaria. Por quê? Porque o outro o não é você. outro não é você. Maravilha. Que bom, legal. Gente, pega o caderno, anota, porque é Eu tô muito anotando aqui. conteúdo nessa live. Muito conteúdo nessa live. Vai anotando aí, Pedrão, olha lá. Então, ó, ruído, Eu quero fuxico, a saber se o gente Pedro mata entendeu. ignorando, né? Ruído, fuxico, a gente mata como? Ignorando, sem importância nenhuma. Ignora, simplesmente ignora. Né? Comunicação não verbal, você não vai controlar, esquece. Isso é natural. Só com muito treino, só os jogadores de pôquer lá, que fica fazendo aquela cara aqui no, de nada, lá, cara de nada. Treinar. Treinar, para tentar ficar um pouco melhor, para tentar disfarçar aquilo que você vai fazer. Tá sentindo. Não tá sentindo, não tem jeito. Então, o mais importante de tudo é a gente saber que os sentimentos da gente, que as emoções da gente, a gente não vai controlar. Você vai sentir raiva, você vai sentir nervoso, você vai ficar nervoso, mas saber não reagir, né? Saber não reagir, não chegar lá e dar uma no cara, saber não reagir. E isso também é treino, isso é como a gente treinar. Saber que vem a raiva, saber que encontrar com aquela pessoa que você não vai muito com a cara, você vai ficar com raiva, porque ela vai te cutucar, você já sabe disso, então você já sabe que vai sentir raiva, mas você não vai partir para agressão ou xingar a pessoa, porque ela vai te cutucar de verdade. Então, anota tudo aí, tem muita coisa. Eu tenho um ditado... Eu tenho um ditado que fala assim, se você sabe que vai chover, sai de guarda-chuva. Mas se você sabe que vai chover canivete, sai com guarda-chuva de aço. Tem que sair preparado. O que você falou, André, é tão importante. Gente, se você vai ter uma conversa com uma pessoa que você sabe que você vai ter dificuldade, chame alguém para ir junto nessa conversa. Simples. Para que você vai sozinho? Chame alguém. Essa pessoa vai ser um intermediador, vai ser um mediador da conversa. É essa a sabedoria. A gente acha que tem que enfrentar tudo sozinho. Não tem. Inclusive, reuniões corporativas, reunião cliente-fornecedor, se você vai sozinho, a chance de apanhar na reunião é muito grande, né? É fundamental que a gente sempre se lembre, nós não estamos sozinhos. Né? Sabedoria é você reconhecer que você precisa do outro. Burrice é você querer, não, eu vou sozinho, eu consigo. Calma. Somos humanos, pessoal. Não é super-herói, é isso aí. Irresistíveis, lógico. Não é super-herói. Não somos super-heróis. Tem 3 palavras que eu gosto de falar sempre. Coragem, porque eu vou ter que enfrentar os medos que eu tenho. Serenidade, porque tem coisa que eu não posso mudar na hora. Né? E a sabedoria para entender a diferença de quando que eu tenho que ter coragem, quando que eu tenho que ter serenidade e até sabedoria para resolver os problemas também. Né? É isso aí. Deixa eu continuar um pouquinho nas perguntas aqui. Ó. O Naoki fez uma excelente. Boa noite a todos. Como ajudar as pessoas a buscarem e acharem os seus propósitos? Naoki-san, assim, ó, isso é bem complicado. Primeiro de tudo, né? Todo mundo tem livre-arbítrio. Então, se a pessoa não quer olhar para o propósito dela, deixa ela. Tá? Ela tem todo o direito de ficar no mundinho dela. Deixa ela. Se põe à disposição, ponto. Agora, buscar o propósito, tem uma série de ferramentas, a gente tem lá no treinamento, você sabe, aluno nosso, tem uma série de ferramentas para você buscar o propósito. Basicamente, falando muito superficialmente,
responda a pergunta: por que que você merece estar vivo? É só para comer, trabalhar, deitar e dormir? Não é, né? Então, por que que você merece estar vivo? Para, pensa, olha lá para dentro, vai doer, você vai abrir lá, né? Vai abrir o peito lá, vai olhar lá, vai incomodar, vai ter Às aquelas vezes você coisas que tá demora. aquela Às vezes ferida você lá que protela isso igual, 20 anos para fazer isso também, né, né? Gordo? Tem aquela ferida que dá, mas precisa ser feito, né? Agora, os outros não, os outros você deixa os outros, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Se a pessoa te procurar pedir ajuda, ok. Se não, deixa quietinho lá. Você Não é pode assim, Helene? estimular, você Eu, pode eu, estimulá-los a pensar a respeito, mas obrigar a fazer, não, né? de jeito nenhum. E é Eu muito falo, importante, né, pessoal, que quando a gente na busca do propósito, que é difícil a gente, para que eu quero realmente? Tudo é uma escolha, tudo é uma escolha. Se você fica com uma, não é escolha, é obrigação. Se você fica com duas alternativas, vai gerar sempre conflito. Será que eu escolho essa? Se você escolher aqui, ó, mas aqui te escolhido esse. Então, é muito importante que a gente, quando está buscando algo, escolha ou encontre 3 ou mais alternativas. Porque quando você for buscar, né, ver dessas alternativas aquela que mais te atende, aí sim a sua escolha vai ser acertada. E outra coisa fundamental, né, pessoal? André e o Ah, Yoshida, e essas três coisas pode mudar também, né, Arline? é isso que eu ia Eu falar começo com agora. três, a gente ei, começa com Yoshida, três que, atropelão. perdão, né, Arline? Dei o spoiler sem querer. Mas eu estava pensando assim, você começa com três para começar a andar, e conforme você vai andando, você vai se questionando, entram novos pensamentos que te leva talvez a mais três diferentes, né? Então A, B, C virou a linha, B linha, C linha, sei lá, né? Aí que é legal, porque você está usando a sua criatividade. E nós somos muito criativos, pessoal. A gente tem que explorar muito isso dentro da gente. O adolescente, quando ele vai fazer um vestibular, entrar numa faculdade, né? Ai, meu Deus, eu já atendi muitos adolescentes nesse processo. E eles acreditam piamente, nossa, é para a vida inteira. Calma. A vida é muito longa para quem vive, né? Muito rápida para quem corre e muito lenta para quem não faz nada. Então, a vida, ela é muito boa. O importante é você perceber o seguinte, as escolhas, elas sempre vão estar na sua frente. Não tem problema você, depois de buscar essas alternativas, escolher um caminho, que você, no meio deste caminho, descubra, recua um pouquinho e vá para o outro. Isso é sabedoria também, que a gente sempre busca, né? Aí não vira masoquismo no final, né? Porque teimar com uma coisa que não dá, não serve para você é masoquismo, né? Quando eu fiz, eu só dou um exemplo, né? Quando eu fiz vestibular, naquela época, eu queria ou a Universidade Federal ou a Católica. Na Universidade Federal, eu fiz para Geologia. E na Católica, eu fiz para Engenharia Elétrica. Tudo a ver com psicologia. Porque na época era moda, né? E Geologia, porque realmente eu gosto de terra, eu gosto de mato e tal. E aí, claro que eu não passei, graças a Deus. E aí eu busquei a ajuda, né, de uma psicóloga, uma orientação. E aí sim eu vi que o que eu queria realmente era psicologia. Então, o que aconteceu? Eu passei no vestibular, né? Será que é porque eu estudei mais? Não sei. Eu acredito muito que seja mais porque eu tinha clareza daquilo que eu queria. Mas eu precisei de fazer vestibular para geologia, precisei de fazer para engenharia elétrica para chegar à conclusão que eu queria psicologia. Porque Então,
o pessoal vai plantando na gente o que eles, né, os amigos, família, etc., vai plantando na gente o que eles gostariam que nós fôssemos, né? Ou as Querer do frustrações outro, deles, né? né? Ou as Hein? frustrações, né? Ah, queria tanto ser GO, queria tanto ser engenheiro Ou elétrico, queria né? tanto ser médico, né? E E olha, aí vou fica contar para transferindo. vocês. Nós que temos uma vivência maior, por tempo, né, de vida, a gente ainda faz isso. Faz É ou não verdade. faz? Ou, Só que ou, a gente consegue perceber mais rápido, sem né? dúvida, Exato. sem A gente dúvida. consegue perceber mais rápido. Aumenta a experiência ou a tal da consciência, né? Bem Através por desse aí. bate-papo nosso aqui, olha só, nós estamos compartilhando aquilo que a gente tem ciência, né? Que é um conhecimento, é uma experiência, uma vivência ao longo da vida. Isso é que faz a beleza de se viver, não é? É isso aí. Maravilha. O Pedro colocou aqui, ó, aprendi que as informações têm fatos e dados. Caso contrário, é apenas uma conversa. Né? A Lene, entendi sim, gratidão. Pedro agradecendo aqui. O Wildner falando aqui, lembrei do meu irmão, já não entro mais em combate com ele, dando risada aqui. É verdade, eu também tenho um irmão que tem divergências políticas, aí um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e eu já resolvi que eu não falo mais de política com ele. É mais fácil, né, mais tranquilo, mesmo porque a gente não resolve absolutamente nada no país, ficar discutindo um com o outro, a gente só conflita, né, não tem menor necessidade disso. É assim mesmo, é isso Que não, mesmo. não precisa de discussão, precisa de consenso, né? Tá tudo certo, deixa ele pensar do jeito dele, ele pensa do jeito, tá tudo bem, cada um no seu. O Valdemir aqui, o que você opa, pera lá, o que você acha dos testes vocacionais de carreira, Lene? Testes vocacionais de carreira. Olha, eu trabalho com testes, né, também. Né? Quando eu faço um coaching, por exemplo, eu utilizo testes, mas é óbvio que é uma ferramenta importantíssima. Depende do teste também, né, gente? Não é qualquer um, não, né? É isso aí. E o Mas profissional eu também, sempre né, Lene? faço. E o Hã? profissional também, que tem uns mais ou menos aí que não chega em lugar nenhum, né? É isso aí, cuidado, né? Eu sempre aplico no mínimo 2 testes. Um de estrutura de personalidade, que é aquilo que você é mesmo. São as características que você nasce com elas. Uhum. E a dinâmica da personalidade, que é como você está. Ou seja, a gente o tempo todo está crescendo, está aprendendo, então a gente vai mudando ao longo dos anos em função do meio ambiente. E depois que eu faço a análise desses testes, eu tenho sempre uma primeira conversa, porque eu não acredito em teste isolado. Não. O teste é uma ferramenta, teste psicológico, é uma ferramenta fundamental. Ajuda muito, Uhum. mas a gente nunca tem 100% de garantia, nenhum teste. Tanto que os testes, a gente tem alguns, de ano em ano, você tem que refazer, porque a gente vai mudando. Sim. Tem outros que E, de 6 meses, né? De e, 6 meses você tem que fazer. e, e na hora de responder a gente acaba racionalizando, né? O que Óbvio, deveria ser, né? Não o que eu é, sou, né? Às vezes, né? é isso aí. E aí entra a conversa, né? Essa troca, ela é fundamental. Uma entrevista bem feita, uma troca bem feita, ela é fundamental. Eu uso, sim, esses testes, acredito neles, mas não só nos testes. Testes como um processo para você se descobrir ou ajudar o outro a entender melhor o que está acontecendo, né? Esse, para mim, é É isso aí. fundamental essa entrevista. Maravilha, é isso mesmo, Arlene, porque no final da conta o teste é apenas uma ferramenta, né? É Se a uma gente não souber ferramenta. usar direito a ferramenta, não vai resolver muita coisa. Por isso que tem que procurar um profissional capacitado, que saiba bem, mas funciona. Funciona, ajuda demais.
é bem bacana mesmo. E só Isso para eu ajuda tentar muito. entender também, Arlene, então a pessoa, né, tem uma característica. Ela acha que tem essa, né? E o teste está dizendo que realmente, quer dizer, ela tem essa característica e ela acha que é isso. O teste vai dizer algo que pode ser próximo desse aqui ou algo aqui atrás. E a conversa é para definir melhor essa posição, né? Alinhar, né? Alinhar. É para colocar, o Sérgio entrou agora, o trem nos trilhos, né? É isso É aí. para alinhar. É óbvio que a gente, como psicólogo, a gente não faz nada, viu, gente? Quem faz é o cliente. A gente só acende luz. Agora, ele que vai enxergar o que ele quer ver, o que ele precisa ver. E a gente, pela experiência, pelo conhecimento, a gente percebe quando aquela pessoa quer enxergar o que ele quer e quando ele enxerga o que ele precisa de ver. A gente consegue. Então, o teste ele nos dá muitas ferramentas, né, que nos ajudam, né, a ajudar o outro, com certeza. Mas, volto a repetir, são testes sérios, né? Eu já fiz vários testes de internet. A gente sempre acha, é verdade. A gente sempre acha alguma coisa parecida. Olha, não é que o teste Não é que acertou? bateu? Ué, bateu? Gente, sempre vai bater alguma coisa, é óbvio, óbvio. É igual o Mas horóscopo também. horóscopo, né? Sempre vai bater, porque você vai focar naquela palavra que te lembra uma situação. Você fala, olha, essa palavra aí, tá vendo? Falou árvore, porque eu tenho que ir para o mato mesmo, eu tenho que buscar minhas férias, tem que ser numa montanha. Gente, óbvio, Não é por aí, né? né? Agora, os testes sérios, eles são fundamentais, eles são muito importantes e nos ajudam muito, né? Como uma ferramenta para o autoconhecimento, né? Isso aí. Mas nada sozinho, sempre com uma boa entrevista, um Isso aí. bom bate-papo, uma boa troca de informações, troca de ideias. É isso aí. Senão vira ferramenta gelada, e a ferramenta gelada não tem nada a ver com o ser humano, né? Tem que ser algo conversado. Porque, como o Yoshida bem colocou, né? Muitas vezes o cliente vai estar tentando não disfarçar, mas tornar mais bonito aquilo que ele acha, né? Tornar melhorzinho, tem toda uma Ou parte, acaba né? indo o que ele gostaria de Ele ser, gostaria de falando o que ele gostaria ser de do que ser. realmente ele é, né? Então aí que entra o profissional, né? Adequado aí, preparado para com essa entrevista chegar na resposta correta. É isso, Arlene, é isso aí. Maravilha. O Serginho falando aqui que só queria ver a gente. Ótimo, Serginho. Tamo junto. Gratidão. Sérgio que fez essa conexão aqui da Arlene com a gente. Gratidão, Imensa gratidão. gratidão. É por isso que a gente está aqui. Mais uma live. Valeu. Valeu, Serginho. Lembrando que o Serginho Pansieri vai estar no dia 15 com a gente aqui também. Mesmo horário, mesma sala do Zoom, para a gente falar, também fazer uma live aí sensacional que a gente vai estar junto, tá certo? Aí ele falando da conexão aí, da ligação do Brasil inteiro através das ferrovias, que é sensacional. Outro assunto que a gente vai falar lá no dia 15, tá certo? Então, gente, o Valdemir perguntou dos testes vocacionais, mas também vale para o propósito, tá? Existem testes para chegar no propósito, da mesma maneira que tem o teste vocacional de carreira, também tem os testes para você chegar no seu propósito de vida, né? Aquilo que você realmente faria. Mas isso eu prefiro, eu prefiro autoconhecimento. Analisa, volta para dentro de você, faz uma meditação, tal, volta aquilo que você gostaria de fazer, que você faria até de graça. O que você faria na sua vida até de graça? Esse é seu propósito. Pensa assim. Eu prefiro assim, eu acho mais simples. Certo, Alene? Pode assim também? Pode assim também? Pode, é isso aí. Maravilha. Tamo juntos, imensa gratidão. Gente,
é impressionante, mas o tempo voa, né? Já? Estamos quase aqui, já concluindo. Então, eu vou lembrar que a gente tem o nosso workshop em linha emocional, né, no dia 16, depois lá o Serginho fecha a nossa série de lives, no dia 16, das 9 da manhã às 18, a gente vai ter o nosso workshop, tá o link de novo para vocês se inscreverem aí, o pessoal aqui, a maioria já está todo inscrito, então, quem quiser estar junto com a gente, se inscreve lá, totalmente gratuito, com certificado de participação, esteja junto com a gente, que eu vou estar ali fazendo aquelas 4 dinâmicas, né, junto com o Yoshida, junto com vocês, fazendo 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mas 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês terem uma amostra e um gostinho do nosso treinamento completo, tá certo? Então, não perde mais tempo, clica lá, se inscreve, manda para os amigos também, manda para o familiar, todo mundo que vocês entendem que deveria estar junto nesse nosso workshop, vai ser muito bacana a gente estar lá, tá certo? Arlene, imensa gratidão, uma delícia esse papo. Se a gente pudesse aqui, a gente faria 20 lives, por isso que a gente chama você de volta aqui, porque é sempre muito gostoso falar contigo, ter esse prazer de trocar essas experiências, esse nosso bate-papo aqui é sempre uma delícia, é sempre muito bom. Então, e o pessoal interagindo do jeito que interagiu aqui, que torna ainda melhor, torna ainda mais gostoso. Então, nossa imensa gratidão. Vou te pedir para deixar uma mensagem bacana para o pessoal aí, que isso você é craque. Vai lá. Olha, gente, deixar uma mensagem sobre auto... Golinho d'água. Eu falo muito durante muito tempo, aí já viu, né? Em 1 hora, para a gente falar sobre autoconhecimento, é pouco. Esse workshop que vocês, né, que o Yoshida e o André estão propondo, é mais tempo. Então, a cada momento, né, um curso com eles, óbvio que vai ajudar e muito. Porque, lembrem-se, a gente busca ter consciência. Lembre-se disso, pessoal. Para você estar ciente, compartilhe com o outro. E o André e o Yoshida estão aqui oferecendo, né, Yoshida? E eu também aqui hoje, conversando com vocês, a gente está oferecendo uma mão, né, para que vocês escolham. É óbvio que a gente precisa. E quanto mais, e essa autodescoberta, esse autodiagnóstico é sempre, o tempo todo, direto e reto, né? Não acreditem que vocês já sabem tudo. Nunca. Graças a Deus. A gente sempre pode aprender mais, principalmente sobre a gente, né? A partir do momento que você observa o outro. O outro também te envia muitas mensagens. E, através dessas mensagens, você reflete, volta para dentro e o André fez até esse gesto de, né, olha para dentro. Enxerga melhor, com certeza. Espero, de alguma forma, ter contribuído. E sempre agradeço o André, agradeço o Yoshida por lembrarem de mim. E eu adoro esse bate-papo, você sabe disso, né? Vocês sabem. Eu gosto dessa troca. Se deixasse, eu falava mais. Parei por aí. Ok? Gratidão, Alene. É um prazer, é todo Gratidão, nosso. Sempre um grande prazer André ter e você Yoshida. aqui te receber. Gratidão, Maravilha. Aline. Próximo nós vamos estar juntos, se Deus Se quiser. Deus quiser, se Deus quiser. Maravilha, vamos lá. Gratidão. Yoshida, considerações finais, vai lá. Bom, primeiramente, gratidão a todos. Já estou emocionado antes de começar a falar. Mas a vida é assim, pessoal. A gente tem vários sinais, várias pessoas, muita coisa acontecendo em volta da gente e muitas mãos estendidas para a gente. E dependendo do momento nosso, da nossa maturidade, a gente não consegue perceber isso, né? E é difícil, né? Assim, você resolver tudo sozinho. E eu escutei várias vezes: "Ô, Yoshida, você tinha que ter passado na vida pelo menos 20 anos atrás, minha carreira teria sido outra", do aspecto técnico.
da parte emocional, eu sou aprendiz, estou começando agora, né? Mas da parte de organização também, né, tem bastante experiência, mas a parte, muita coisa também é tudo novidade. E quanto mais a gente aprende, mais descobre que o que a gente sabe é muito menor do que falta aprender, né? Então esse processo é um processo que não tem fim, e o processo do autoconhecimento, do aprendizado, eu sempre gosto de usar essa analogia, né? Todo conhecimento e valor que eu carrego é o nosso brilho, né? E esse brilho, né, eu estou brilhando e tem gente brilhando à nossa volta e a gente tem que ser capaz de assimilar o brilho dos outros, né? O que é bom a gente assimila, o que não é bom serve também para aprender, né? E nesse processo de quanto mais eu brilhar, eu quero brilhar cada vez mais forte para inspirar mais pessoas a brilharem também, né? Então, esse é o nosso propósito, de inspirar pessoas a se desenvolverem, a brilharem, né? E através de brilhar, né, de viver plenamente, a gente está carregando todo o conhecimento que a gente recebeu e transferindo para alguém, né, perpetuando o conhecimento, perpetuando os valores, né? E isso tem um valor ainda maior, né, do que simplesmente o sucesso pessoal de cada um, né? Eu posso dizer que isso é o sucesso da sociedade, né? Só que a sociedade só vai ter esse sucesso através de nós praticarmos essa sugestão que eu estou dando. Captar o máximo de brilho que eu puder e transmitir, né, e brilhar forte para inspirar mais pessoas a brilharem também, né? Então, gratidão. Todos nós, Yoshida, temos luz própria. Todos Exatamente. nós. Mas se a gente quiser brilhar cada vez mais, junte-se ao outro, porque o iluminar, né, vai ser muito maior, né? A Com soma das luzes certeza. ilumina muito mais. Assim, Fantástico, fantástico, Eugênio. É isso aí. E Maravilha. nós demoramos para entender isso, mas a hora que entende, tem que fazer esse trabalho, né, de conscientização, de chamar a atenção das pessoas, falar a respeito, mesmo que você não esteja pronto para assimilar e agir, fica a semente, né, que com certeza vai germinar, né? E esse é o processo que funciona, né? Então a gente tem que acreditar que mesmo que não seja o momento agora, eu deixo plantada a semente e ela com certeza germina. É isso aí. O que você quer, Yoshida? Pode repetir mais uma vez? É porque você quer. Quando a gente quer e deseja o bem para o outro percebe. Então, mesmo que ele não entenda, mas fica a semente. E na hora que chegar a hora, Parabéns. ela vai germinar. Gratidão. Maravilha. Gratidão. Então, gratidão a todos. Gratidão, Arlene. Obrigada, gente. Obrigada a todos os participantes. Obrigada, Valdemir. Valdemir, Desculpa. Serginho. Obrigada, viu? Imensa gratidão. Gente, Serginho, eu vou terminar falando aqui tem um Obrigado, provérbio. viu? A gente falou de autoconhecimento, de propósito. Existe um provérbio chinês que é muito bacana. Fala que um homem nunca entra 2 vezes no mesmo rio. Porque na segunda vez que ele entrar, não vai ser a mesma água, então não é o mesmo rio. E não vai ser o mesmo homem, porque ele já passou por experiências e isso já fez ele se transformar. Esse é o princípio da gente fazer sempre diferente, se tornar cada dia melhor. A melhoria contínua também tem que ser dentro da gente, a gente se melhorar a cada dia e a gente se transformar a cada dia. E isso é o que motiva a gente, isso é o verdadeiro propósito que a gente tem de impactar as pessoas, de transformar as pessoas se tornarem cada dia um pouco melhor. E por isso a nossa imensa gratidão a cada um de vocês que disponibilizam aí o tempo de vocês, o nosso bem mais precioso, para estar junto com a gente aqui e fazendo essa live mais do que especial e aumentando um pouquinho o conhecimento, né? Adquirindo um pouco mais de conhecimento no momento que vocês têm aí, de podia estar fazendo qualquer outra coisa e estar junto com a gente aqui. Então, por isso, a nossa imensa gratidão
e por isso, a partir de agora, os microfones abertos, porque Gratidão, o nosso aplauso Arlene, gratidão, vai para Paciele, vocês. gratidão a todos, gratidão, Gratidão, Borgo. valeu, gente. Gratidão, Amanhã gratidão. todo mundo cedinho, hein? 9 da manhã, amanhã aqui, que a gente vai dar uma Obrigado aula a fantástica. todos. Até mais, Obrigado, gratidão, gratidão, valeu. boa Andréia, noite. Nivaldo, obrigada, Boa noite, gente. valeu, gente, gratidão. Boa Tchau, noite. Raquel.